Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Mais uma vez, meu querido, estamos aqui para deixar mais um entendimento, um vídeo para que nós possamos todos, não é? Estarmos sempre compartilhando um com o outro, estarmos sempre crescendo na graça e no conhecimento do nosso eterno Criador. Antes, porém, eu quero pedir que você puder compartilhar os nossos vídeos, fazer a sua inscrição, deixar os seus comentários aí e fazer uma coisa muito importante, tá bom, meus queridos? Se inscrever é sempre uma coisa boa que você faz para que possa me ajudar. Meu querido, ontem eu estava assistindo uma live do nosso irmão Cláudio Mendes, né, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, por sinal, uma live extraordinária. Sempre que eu posso, eu participo, tá bom? Porque eu ainda tenho o meu dever, né, as minhas obrigações aqui, e não é sempre que a gente pode estar aí participando, participando, né, ao vivo. Mas sempre que a gente não pode participar ao vivo, eu vejo depois no gravado. Eu acredito que isso acontece com a maioria das pessoas, né? Então, meu querido, eu agradeço ao Eterno Criador por vocês ter paciência comigo, não é? Eu não tenho lá muito recurso ainda para gravar vídeo, eu gravo na simplicidade que nos é permitida. Mas uma coisa importante, o irmão Cláudio falou na sua live ontem sobre alguns irmãos que estão na graça hoje, outros que estão já migrando para o Evangelho Eterno. Que nós que ficamos muito tempo lá dentro do sistema religioso, lá na cúpula, a gente traz para cá muita experiência que nós passamos. Experiências positivas, negativas. Infelizmente, no meu caso, a maior parte das experiências foi negativa. Por quê? Porque lá, quando eu estava no sistema, eu fiquei lá desde os meus 6 anos de idade até os meus 45 anos. A partir dos 45 anos que eu vim me desprendendo e hoje estou aqui, não é? Divulgando o Evangelho Eterno, não pregando e nem ensinando. Eu não sou nem pregador e nem ensinador, como disse o nosso irmão Cláudio Mendes. Nós somos divulgadores. O vídeo de hoje é sobre uma coisa importante. Tá vendo esse caneco aqui, irmão? Esse cálice? É um cálice de plástico, mas aqui está o nome do meu filho. O meu filho de número terceiro. Eu tenho 4, não é? Tem o primeiro, Paulo Alberto, a segunda, Paula Angélica, o terceiro, né, da linha, é o Silas Alberto, e o caçula é Alberto Lírio dos Santos Júnior. Ou seja, eu usei o meu primeiro nome como sobrenome dos filhos. É uma tradição de família e eu gostei muito e eu usei também na minha família. Já tem 2 netos, né, que tem também o meu nome como sobrenome, né? É o Emanuel Alberto e o Arthur Alberto. Então eu tenho 7 netos, mas 2, né, já carrega o meu nome como sobrenome. É uma tradição e eu gosto. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre o Evangelho Eterno versus pentecostalismo. Que é isso, Alberto? Presta bem atenção numa coisa interessante. Na proporção que o pentecostalismo fala e ensina uma coisa, a vantagem do Evangelho Eterno é que nós divulgamos aquilo que realmente é de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, o pentecostalismo ensina as pessoas a enxergar Deus como um carrasco. E o Evangelho Eterno? O que faz o Evangelho Eterno com as pessoas com relação ao nosso Criador? Ao mesmo tempo que no pentecostalismo eles ensinam as pessoas a enxergar Deus como carrasco,
Porque é assim, eles ensinam que se você não der dinheiro, que se você não frequentar culto, se você não tiver religião, não tiver denominação, Deus vai lançar você direto para o inferno, não é isso? Então ali, esse Deus é um carrasco ou não? Mas o que o Evangelho Eterno faz? O Evangelho Eterno, a gente ensina que Deus, na sua onipotência, ele é o Todo-Poderoso, não é? Ele faz o que lhe apraz e está de acordo com a sua natureza justa. Então, a natureza do nosso eterno Criador, ela sendo perfeita, ela sendo santa, ou pode, né, limitar-se, porque ele é soberano sobre ele mesmo, conforme Isaías 40, verso 15. Ele tem o poder para realizar a sua própria vontade, mas, ao mesmo tempo, ele é livre, o nosso eterno, ele é livre para escolher o que fazer ou não fazer, ou seja, ele, com o seu poder, ele está em harmonia com os seus planos, conforme Isaías, capítulo 14, o verso 27. E ninguém pode resistir a ele, a esse respeito. Mas quando você parte para dentro da religião, principalmente o pentecostalismo, a igreja evangélica, eles ensinam Deus que se você não fizer isso, não fizer aquilo, Deus logo vai pegar você, te socar, ele vai te castigar, ele vai te humilhar, ele vai fazer tudo. Agora, o mais triste é em nome daquele dirigente daquela igreja. Ou seja, aquele dirigente da igreja, a impressão que eles passam é que eles têm um acesso a Deus que nós, os pequenos, não temos. Você nunca percebeu isso, meu querido? Que parece que os pastores, os líderes evangélicos, parece que eles conhecem um caminho, eles conhecem um atalho, uma estrada que leva ao Criador que ninguém mais tem. Essa é a impressão que dá. Mas isso é verdade? Claro que não. Enquanto o pentecostalismo ensina as pessoas a enxergar Deus como um Deus carrasco, um Deus que prejudica, um Deus que é injusto, nós, no Evangelho Eterno, a gente ensina o contrário, que Deus não é isso que eles ensinam. Outra coisa, meu querido, outra coisa muito importante, e você deve observar. Você deve observar que todo o sistema pentecostal tem o seu Papa. Sim ou não? Ali, os pastores, presidentes daquela instituição, ele é considerado como um Papa. Eu poderia aqui mencionar várias denominações, mas você aí, do outro lado, bota a sua cabeça para funcionar e você vai entender o que eu estou falando aqui. Existe líder religioso que quando ele entra dentro do templo, as pessoas se levantam, os membros se levantam e se voltam para olhar aquele pastor, porque ele chega com o seu carro importado, ele chega com o seu carro de última geração no pátio da igreja, ele tem estacionamento privativo para ele. Ele tem um estacionamento que é só dele, é só da família dele. E quando ele entra dentro do templo, as pessoas ficam de pé, se reverenciam, ficam reverenciando aquele homem. Aquele homem, além de receber reverência, ele tem altos salários. Ele tem altos, vamos dizer assim, regalias. Então, aquele crente que tem o seu líder religioso como um papa, eles não podem criticar a Igreja Católica que tem um papa
ou que adoram, ou que faz reverência melhor, a estátuas, a um crucifixo, a uma imagem de escultura. Então, o crente pentecostal que reverencia o seu líder, aqui na minha cidade tem isso. Aqui na minha cidade tem líderes masculino, feminino, que parecem até deuses, não é? Em que muitas vezes as pessoas, as donas de casa ou as pessoas deixam de fazer o seu trabalho, não é convencional, o seu trabalho do dia a dia para ir atender a certo líder ou a certa líder, né, da igreja. Por quê? Porque essas pessoas têm os seus líderes como fossem papas das suas igrejas ou das suas denominações. E o evangelho eterno? A gente ensina isso? A gente ensina isso por acaso? Não. Sabe o que o evangelho eterno ensina? Sabe o quê? Que Deus, na sua onisciência, ele também, ele tem todo o conhecimento. Deus, na sua onisciência, as criaturas e coisas estão descobertas e patentes aos olhos dele, conforme o próprio Hebreus, no capítulo 4, o versículo 13. Nós, no Evangelho Eterno, nós ensinamos que Deus, o nosso eterno Criador, ele conhece as coisas, né? Ele conhece as ações, né, visíveis e os pensamentos também. Nós ensinamos que Deus conhece as intenções ocultas do coração, conforme diz ali o Salmo 139, o versículo de número 1 a 4. Então nós sabemos e ensinamos que Deus sabe sobre o que estamos refletindo, Deus sabe o que estamos desejando e as coisas também que praticamos. Então, eu acredito, nós do Evangelho Eterno, nós acreditamos que é insensatez ter um padrão na igreja e outro diferente na vida diária. Então, se esse Papa denominacional, ele é reverenciado, se ele tem os seus altos salários, se ele tem nas pessoas, né, os seus adoradores, como que essas pessoas vão dizer dentro dos templos religiosos, no seu dia a dia, que eles adoram a Deus, ao Criador de todas as coisas, se eles fazem reverência aos seus líderes religiosos? Então tem alguma coisa errada. Então, a consciência, né, desse livre arbítrio divino que possa motivar cada cristão a nutrir pensamentos mais santos, pensamentos e ações reverentes. Por quê? Lá em Gênesis capítulo 16, tá vendo a minha Bíblia aqui, irmãos? Olha. Lá em Gênesis, no capítulo 16, verso 13, fala assim: porque tu és o Deus que me vê. Então, o Evangelho Eterno versus pentecostalismo. Então, nós, os filhos do Eterno, não podemos ter numa pessoa humana um papa. Nós não podemos ter numa pessoa humana uma pessoa ao qual nós temos que nos reverenciar. Não, querido. Nós, os cristãos, os filhos do Eterno, no Espírito, nós somos iguais. Não tem diferença. Ah, porque o meu pastor é melhor do que eu, ele tem acesso a Deus que eu não tenho. Não tem isso, meu querido. Não existe. Então você é tão filho de Deus como o outro. Então nós somos filhos de Deus no Espírito. Não tem essa de querer achar que ninguém é melhor do que ninguém ou maior do que ninguém. Então no pentecostalismo, por exemplo, o batismo é na água. Batismo na água era o batismo dos judeus. Eles ainda continuam ensinando, mas estão 2000 anos atrasados.
eles continuam ensinando e batizando pessoas na água. Agora, no Evangelho Eterno, o verdadeiro batismo é aquele de uma boa consciência. Por exemplo, olha o que diz 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 21. Veja se isso aqui é verdade ou não é. João Batista, quando ele veio batizando, que era o batismo dos judeus, ele mesmo disse nas suas palavras: olha, o meu batismo é batismo com água, para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vem para batizar vocês, ou seja, os judeus, com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo era o selo daquilo que nos faz mover para a verdade. Isso está escrito na Bíblia, e eu vou trazer um estudo sobre isso. E Espírito Santo e com fogo. Por que fogo? Porque os que passariam pelo juízo do ano 70 e sobrevivessem eram aqueles que Jesus falou: estai vós apercebido, para que aquele dia não vos ponha de surpresa. Ou seja, quando o juízo aconteceu, aqueles que estavam aguardando não sofreram a pena do juízo. Então, fogo era o juízo que viria sobre Israel. Então, mas olha o que diz a Bíblia de qual é o verdadeiro batismo depois do batismo de João com água. O batismo de João com água era o batismo de arrependimento de pecados. Pecados era a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Agora olha 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Que também, qual é o contexto, irmão Alberto? O contexto é o sofrimento na prática do bem. Começando no capítulo 3, a partir do versículo 8. Então nós chegamos ao 21, onde fala que também, agora, por uma verdadeira figura, presta bem atenção. Se o batismo em água era figura daquele batismo que seria o verdadeiro. Qual era o batismo verdadeiro? O batismo lá no Mar Vermelho foi uma figura. O batismo de João na água foi figura. Então, qual seria o verdadeiro batismo? Aqui está ele. Em Romanos não, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne. Na carne todos somos transgressores. Agora veja bem, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está o verdadeiro batismo. Mas no pentecostalismo, o batismo verdadeiro para eles ainda é o batismo na água, a ablução, ou seja, a lavagem por fora. Esse aqui, o batismo em Jesus, é o batismo que não lava por fora, mas lava a consciência. Esse é o verdadeiro batismo. No pentecostalismo também, eles se consideram a porta do céu. Por quê? Porque todo religioso, toda religião, toda denominação, eles são tendenciosos. Todas elas são tendenciosas. Então, por isso que eles se consideram a porta do céu. Mas Jesus não fundou nenhuma religião. No Evangelho Eterno, o único jeito de você obter a essência de Deus em você é crer nele, acreditar nos escritos bíblicos. É isso que nós ensinamos. Enquanto na religião, no pentecostalismo, eles se consideram a porta do céu, porque eles dizem que eles têm a prerrogativa da salvação. É mentira, isso é falácia. A Bíblia ensina, nós do Evangelho Eterno ensinamos que o único jeito de você obter a essência de Deus em você, que é o Espírito dele, com E maiúscula, em você, é você crer
acreditar nos escritos bíblicos. Então, meu querido, no sistema religioso, Deus, ele só faz alguma coisa por você se você der dinheiro a ele, se você frequentar um templo, se você tiver uma carteira de dizimista no bolso ou dentro da sua Bíblia, se você tiver condição de frequentar os templos em todos os cultos que eles fazem. Agora, nós não. Nós não ensinamos ninguém a barganhar com Deus. O Evangelho Eterno não ensina ninguém a barganhar com Deus. No Evangelho Eterno, o Criador, ele não é regulado pela minha régua, porque ele é soberano. Ele existe de eternidade a eternidade. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele tem todos os atributos em si mesmo. Deus não depende, não é, de dinheiro de ninguém. Ele não depende da altura de ninguém. Ele não depende da qualidade do seu terno. Ele não depende da marca do seu carro. Ele não depende do ano do seu carro. Ele não depende da mansão que você mora, do casebre que você mora. Se você come a melhor carne do mercado, ou se você come o pior que seja. Meu querido, Deus, ele não é esse Deus de barganha que a religião prega, que a religião ensina. Não, você só tenta barganhar com Deus, você barganha por Deus porque os líderes religiosos te ensinam assim. Mas, por favor, estude a Bíblia, passe a estudar a Bíblia, reúna com irmãos que ensinem você a verdade. Frequente uma varanda, frequente um salão, frequente uma casa de alguém que tem realmente a palavra de Deus para te ensinar do jeito que ela é. Para com esse negócio de achar que Deus é um Deus de barganha. Para com esse negócio de achar que você tem que reverenciar a um líder religioso. Para com esse negócio de pensar que Deus é carrasco. Para com esse negócio de pensar que você tem que batizar na água para ser salvo. O seu corpo físico, meu querido, ele não vai ser salvo, não. O seu corpo físico, ele volta para a terra. O Espírito com E maiúsculo, que é de Deus, que está em nós, ele volta para ele. Para com isso, meu querido. Para com isso. Esse é o estudo que eu tinha para trazer hoje. Quero mandar um grande abraço para o irmão Cláudio Mendes. Eu quero mandar um abraço para cada um de vocês, meus inscritos. Quero mandar um abraço para os ensinadores, os divulgadores da graça, mas que também estão olhando com muito carinho o que o irmão Alberto fala, o que o irmão Cláudio fala, que eu estou dando os primeiros passos no Evangelho Eterno, porque o irmão Cláudio Mendes, né, ele é um homem que tem nos ajudado muito a enxergar a palavra de Deus, avançando, não é? Avançando cada dia mais, deixando as coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas eternas. Eu deixo aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Graça eterna e fique com Deus. Deixa um comentário aí, tá bom? Comentário maravilhoso, pode ser simples, tá? Comentário curto. Diga assim: Malberto, muito bem. Fala assim: Malberto, muito bom. Eu assisto o irmão Cláudio Mendes. Fala assim: eu assisto o irmão Cláudio Mendes. Só isso. Eu assisto o irmão Cláudio Mendes. Só assim, tá bom? Graça eterna. Amém.